Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula do nosso mini curso de Arduino. Hoje a gente vai finalmente, eu sei que vocês não aguentavam mais de tanta ansiedade, mas a gente vai finalmente falar sobre portas condicionais. Os comandos condicionais eles abrem uma vasta gama de possibilidades para a gente trabalhar com o Arduino. Então eles vão ser muito fundamentais aqui no nosso curso e sem mais delongas vamos finalmente começar eles. Aprender eles no caso. Bom, eu vou começar declarando uma variável para ajudar a gente, que eu vou chamar de auxiliar. Não vou atribuir nenhum valor a ela inicialmente. Vamos declarar aqui o comando serial, que é o serial.begin. Escreva a taxa de transferência, entre parênteses, 9.600. Bom, o primeiro comando serial que a gente vai aprender vai ser o if, que em inglês significa se. Entre parênteses vai ter uma condição. Calma lá, vamos com calma. Dentro do parênteses a gente vai escrever alguma condição e se, e somente se, essa condição for realizada, for satisfeita, o que está entre chaves vai ser executado. Exemplo de condição. Se auxiliar for maior que zero, vai ser escrito a seguinte mensagem na tela. Serial.print auxi é positivo. Vamos verificar isso aqui? Iniciar. Vamos também primeiro atribuir agora um valor auxiliar. Eu vou dizer que o auxiliar vale 10, por exemplo. Iniciar a simulação. Auxi é positivo. O programa veio aqui, viu que a condição foi satisfeita e executou esse comando. Certo? Pode ser inclusive executado mais de um comando dentro do mesmo if. Eu poderia, por exemplo, nessa linha aqui dizer que auxi é positivo. Na seguinte eu poderia dizer serial.print vírgula, aí eu coloco um barra N aqui para pular de uma linha para outra e escrevo o valor de auxi é, e bem aqui eu escrevo a própria variável serial.print e escrevo o nome da variável auxi. Vou apagar aqui, vocês vão ver que quando a gente iniciar a simulação vai ser printada todas essas mensagens aqui. Tudo que estava dentro do if foi executado. Caio, e se essa condição não for satisfeita? Nesse caso aqui não seria executado nada. Então, por exemplo, se eu dizer que auxi vale menos 1, por exemplo, quando eu iniciar a simulação, nada vai aparecer no monitor serial porque o if não foi satisfeito. Então, é como se isso aqui para o programa não tivesse nem existido. Mas agora, se a gente quisesse criar algum comando que se contrapôsse ao if. Caso o if não seja executado, quem vai ser executado é esse comando. E aí, entra o nosso segundo comando condicional, que vai ser o else. A gente escreve else, abre e fecha chaves, e o else vai funcionar da seguinte forma. Caso o if não seja satisfeito, o else vai ser executado. Ok? Então, digamos aqui que else é igual a menos 1. O if não vai ser satisfeito, então a gente vai executar o else e a gente vai mandar ele executar serial.print. A gente vai mandar dizer que else é negativo ou igual a zero. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. Então, aquela história. O programa veio aqui, leu essa condição, viu que ela não é satisfeita, então ele foi para o else e imprimiu a seguinte mensagem. Esses aqui são os dois comandos básicos, condicionais, mas vocês vão ver que com eles a gente pode representar infinitas possibilidades. De que forma? Vou mostrar agora para vocês. Vamos supor, por exemplo, que, digamos, existem três possibilidades quando a gente está falando sobre um número ser positivo ou negativo, ou ele pode também ser igual a zero. Disso não escapa, pelo menos no conjunto dos números reais. Então vamos criar um programa para isso. Vamos criar um programa que, quando alce for positivo, ele diz alce é positivo, quando alce for igual a zero, ele diz alce é igual a zero, e quando ele for negativo, a gente vai dizer que alce é negativo. Então vamos lá, vamos criar um if
abre e fecha parênteses, e escrevo. Leiam assim, se alce for maior que zero, aí eu abro e fecho chaves, serial.print, e escrevo aqui dentro. Alce é positivo, ok? A gente vem aqui, caso, e se else não for positivo. Se else não for positivo, a gente abre, fecha as chaves, e aqui dentro da else a gente vai fazer mais um if. A gente escreve aqui if, agora a gente vem aqui e coloca else, agora a gente quer comparar se ele é igual a zero. Quando a gente quer comparar se uma variável é igual a outra ou se ela é igual a um determinado valor, a gente usa dois sinais de igualdade. Então a gente vai escrever aqui, se else for igual a zero, aí abre e fecha as chaves, a gente vai mandar o computador escrever serial.print, abre e fecha parênteses, e escreve aqui dentro, else é igual a zero. E agora a gente veio aqui, se contrapondo a esse if bem aqui, e escreve de novo, else, aí vamos lá, serial.print, ponto e vírgula. Reparem, se ele não for positivo, vai entrar aqui nessa segunda camada de condições. Aí nessa segunda camada de condições, ele compara se elf for igual a zero, vai executar isso aqui. Se não, a única opção que resta é ele ser negativo. É muito importante quando vocês forem elaborar essas lógicas condicionais que vocês abordem todas as possibilidades. É importante isso. Claro, todas as possibilidades possíveis. A gente vai já ver alguns casos depois que não vai ter por que a gente abordar algumas possibilidades porque elas não vão ser possíveis. Então vamos lá. Serial.print, else é negativo. Então vamos começar com o valor positivo para a gente ver como o nosso programa vai se comportar. Se a gente tiver feito tudo corretamente, tem que aparecer essa mensagem. Então vamos lá, eu vou escrever um valor positivo, por exemplo, o 3. Então, iniciando a simulação, alce é positivo. Vamos trocar o valor agora e vamos escrever o 0. Vamos iniciar a simulação, alce é igual a 0. E se a gente for ainda agora para um valor negativo, tem que aparecer a última condição lá de baixo. Se eu colocar aqui, por exemplo, menos 4 e iniciar a simulação, vai aparecer que else é negativo. E assim como eu coloquei um if else dentro de um else, eu poderia vir aqui, em vez de colocar essa condição, deixa eu parar a simulação. Em vez de eu colocar essa condição aqui, eu poderia vir, escrever mais um if, colocar mais uma condição. Aí depois eu vinha, colocava outro else que ia se contrapor a essa condição. E esse else ia abrir para mais um if else. Enfim, o ponto que eu quero chegar com vocês é que só com o if else a gente vai conseguir abordar quantas condições a gente quiser. E isso é um conceito poderosíssimo. Agora que a gente deu uma analisada em como isso vai funcionar num exemplo simples, só usando variáveis, vamos relacionar o que a gente aprendeu aqui com comandos condicionais e o Arduino. Vamos lá. O exemplo que eu decidi resolver aqui com vocês vai utilizar um potenciômetro. Vai ser bem simples, eu queria que vocês tentassem fazer e a ideia vai ser a seguinte. Eu quero que para metade dos valores que esse potenciômetro vai enviar para o Arduino, eu quero que para metade deles a gente deixe um LED apagado e quando chegar numa certa faixa de valores a gente acenda o LED. Quero que você pause aí, tente fazer e eu vou ir resolvendo aqui. Bom, a gente já ligou os dois terminais do potenciômetro, um na alta tensão e outro no terra. Vamos ligar agora aqui na porta analógica 5 para receber os valores que o potenciômetro vai enviar. Daqui eu vou tirar um jumper azul para
ligar, para acender ou apagar o LED, puxar ele para cá, a gente coloca o ano do LED sempre vindo lá do Arduino. A gente puxa um resistor de 220 para controlar a corrente elétrica que vai passar pelo LED. Aqui. E por fim a gente aterra também o circuito do LED. Agora que a gente tem o circuito pronto, a gente pode começar a pensar na lógica de programação. Eu vou criar uma variável inteira chamada pot. Ela vai ser responsável por ler os valores que estão sendo enviados pelo potenciômetro. Esse pot é de potenciômetro 5. Eu vou criar também uma variável para o LED. Essa aqui vai ser responsável por enviar sinais ao LED. No caso eu usei a porta 8, então LED igual a 8. E por fim, eu acho que a gente vai precisar só disso. Vou descobrir junto com vocês aqui. Setup. E bom, vamos usar o serial begin, porque a gente vai ter que usar as portas seriais. Não é necessário, mas eu sempre acho que ela facilita o entendimento e facilita também a gente entender o que é que está acontecendo no nosso circuito. Vamos ao pin mode agora para dizer se as portas vão ser de entrada ou de saída de dado. Pin mode. E aqui eu vou colocar pot, input. E no de baixo, LED output. Vai indicar que é uma porta digital de saída de dados. A gente pode finalmente vir para a void loop e, bom, a gente vai precisar de mais uma variável. Vamos chamar de leitor. Int leitor, que vai ser inicialmente igual a 0. A gente vai dizer que o leitor, aqui na void loop, ele vai ser igual a analog read, abre e fecha parênteses. Eu quero que ele leia o que está vindo do potenciômetro, então eu vou escrever pot aqui dentro. Eu quero que ele imprima os valores que estão sendo lidos, então serial.print ln e imprima leitor para mim. Bom, vamos simular aqui só para a gente ver até o momento o que é que está acontecendo no nosso circuito. Iniciando a simulação. E bom, o que está acontecendo é que o potenciômetro ele está nesse momento com a resistência mínima, então ele está enviando uma máxima corrente. Isso está chegando no Arduino e o Arduino está enviando o máximo valor que ele pode enviar, já que ele envia valores numa faixa de 0 até 1023. E da feita que a gente for aumentando a resistência, vai diminuindo a corrente elétrica, então os valores que o Arduino está recebendo vão ficar cada vez menores, okay? Até que chegam no 0. E bom, o que é que eu pensei aqui? Eu quero dividir meio a meio esses valores, então vou fazer isso aqui da seguinte forma. If, se o leitor for... Vocês repararam que nesse caso aqui não existem valores negativos, então não tem por que eu criar condições que abordem valores negativos, porque ao menos em teoria eles não vão ser possíveis. Então vamos colocar aqui que leitor, enquanto o leitor for menor ou igual, eu acho que esse aqui eu não tinha apresentado para vocês. O menor ou igual a gente coloca o símbolo do menor e coloca um sinal de igualdade. Se o leitor for menor ou igual a 511, aí vamos colocar os comandos aqui. Eu quero que ele acenda o LED. Então eu vou digitar o quê? Digital write. Acho que eu fiz alguma besteira bem aqui. Digital write. Eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele acenda o LED. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui o cursor, que o código está ficando muito escondido. Digital write, envie um sinal alto ao LED. Ok? Caso contrário, caso esteja entre 512 e 1023, else, abre e fecha chaves, e venho aqui agora e mando ele enviar um sinal baixo para o LED. Digital, opa, tô com read na cabeça. Digital write, envie ao LED um sinal baixo. Deixa eu só ver se é isso aqui mesmo que eu vou querer. Não, vamos fazer o seguinte. Ou tá bom dessa forma. Vou fazer o contrário para primeiro ele pro LED começar apagado e a gente
acender ele de acordo com o que a gente for. Se bem que ele vai começar em 1023, né? Não, porque eu deixei aqui embaixo. Vamos deixar assim mesmo. E vamos rodar para simular. Iniciar a simulação. Então vamos lá. Nesse momento, os valores que estão chegando são zero, ou seja, essa é a condição que está sendo satisfeita. Então o que está acontecendo é que o LED está acendendo. Mas se eu vier aqui e começar a diminuir a resistência, vai diminuindo, 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 e quando passar de. Quando chegar em 512, o LED vai apagar. Deixa eu ver se eu consigo chegar exatamente em 512. Só vou tentar aqui, se a gente não conseguir. Opa, até consegui chegar ali por um momento. Mas reparem que o LED apagou. Ou seja, a gente conseguiu fazer um comando condicional usando o potenciômetro, que a gente consegue acender ou apagar o LED só com portas condicionais. Tá aqui, LED apagado. Se eu quiser acender, só mandar aqui para cima que os valores vão ser alterados. Para o próximo exemplo, a gente vai usar um botão. Eu quero que o nosso circuito se comporte da seguinte forma. Quando o botão estiver pressionado, a gente vai fazer o Arduino ligar um LED, que eu já vou logo colocar aqui. Quando esse botão estiver pressionado, eu quero que esse LED acenda, e quando ele não estiver pressionado, eu quero que o LED esteja apagado, ok? Mas eu não quero que a gente faça igual a gente fez lá na aula 6, naquela que eu fiz uma revisão dos componentes eletrônicos. Naquela lá eu puxava um jumper direto aqui da corrente que está passando pelo botão e mandava para o LED. Eu não quero que seja feito assim. Eu quero que o próprio Arduino ligue o LED de acordo com o estímulo que ele estiver recebendo do botão. Então vamos lá fazer isso. Vamos fazer aquele circuito que a gente já fez algumas vezes aqui para o botão. Vou colocar aqui, agora a gente pega um resistor de 10K. 10K e puxa um jumper verde para uma das portas digitais do Arduino. Porta digital porque já que ele vai ter dois estados, alto ou baixo, então pressionado ou não pressionado. Então uma porta digital já vai ser suficiente para nossas necessidades. Então bora pegar aqui um jumper azul e vamos puxar até o LED. Aqui, puxa para o LED, colocar esse LED um pouquinho mais para cima, puxar um jumperzinho azul aqui e vou aterrar tudo. Caso você não tenha reparado, só colocar o resistor aqui. As duas trilhas que tem um símbolo negativo na lateral, ó, esse símbolozinho aqui negativo, elas estão aterradas, só porque eu liguei uma a outra. Só caso você ainda não tivesse reparado. E bom, o circuito está feito. Vamos agora para a lógica de programação. Eu vou criar duas variáveis, uma para o pino do botão e outra para o pino do LED. Então, int bot, o pino do botão é o pino 12, então bot igual a 12, int LED vai ser igual a 8, e eu vou precisar de mais uma variável para leitura, eu vou criar logo ela aqui, int leitor, que vai ser inicialmente igual a 0. Então vamos lá, eu gosto sempre de usar serial begin, para a gente entender o que é que está acontecendo no nosso circuito. 9600, que vai ser a taxa de transferência de dados. A gente vem agora com a pinmode para definir quais pinos vão ser de entrada de dados e quais pinos vão ser de saída de dados. Bot vai ser um pino de entrada de dados, então input. Agora a gente vem aqui embaixo e faz o mesmo para o LED. Pinmode, LED, output. Opa, tem que ser tudo maiúsculo. Output. Feito isso, vamos começar a brincar com a void loop. O leitor, eu vou dizer que ele vai ser igual a digital read. Eu quero que ele leia o botão. Eu quero que aconteça o seguinte, vamos finalmente aos comandos condicionais. If, qual vai ser a condição? Se leitor for igual a 1, uso dois sinais de igualdade quando eu quero comparar um valor de uma variável com um valor de outra variável ou com um valor fixo, nesse caso aqui é um valor fixo, que é o 1, eu uso dois sinais de igualdade. Se essa condição aqui for satisfeita e estiver chegando um sinal alto do botão até o Arduino, eu quero que ele escreva um sinal alto no LED. Então, digital write, LED, height. Caso isso não aconteça, else, a gente vem aqui agora e escreve o seguinte.
digital, quero que ele envie agora um sinal baixo para o LED, caso isso não aconteça. Então, digital write, LED, low. Se eu não tiver feito nada de errado, acredito que vai funcionar perfeitamente ao circuito. Então, vamos lá. Iniciar a simulação. Que sim, esqueci um ponto e vírgula bem aqui. Iniciando a simulação e vamos lá. Vamos ver qual é o valor que está chegando até o Arduino e aparentemente não está chegando nenhum. Claro, né? Eu não pedi para ele imprimir o valor na tela. Então vamos ver aqui embaixo. Serial.print. Imprima o valor que está sendo lido pelo leitor. Agora sim. Aqui começou a chegar 00000. Deixa eu colocar um LN de novo para ir pulando uma linha. Imprimir e pular uma linha. Então agora sim. O que está chegando no valor, já que ele não está pressionado, é uma baixa tensão que o computador entende como zero. Se eu começar a pressionar o botão, momentaneamente vai aparecer alguns zooms aqui. Então, vamos lá. Apertei o botão, apareceu alguns zooms momentaneamente e o LED acendeu por uns instantes. Vamos apertar de novo. Apertei o botão e o LED ele acende e apaga. Ele não chega a ficar muito tempo aceso porque eu dei um clique muito rápido. Mas se eu segurar no botão, o LED também vai ficar aceso. Ó. E vai começar a aparecer números zooms ali no monitor serial. E, bom, basicamente esse mais um exemplo aqui que eu quis resolver com vocês. Nesse exemplo que a gente acabou de fazer, a gente ainda não consegue mudar o status do LED permanentemente. Como assim, Caio? Mudar o status do LED permanentemente? É o seguinte, a gente vem aqui, aperta o botão, o LED acende, mas depois ele apaga. Ou seja, se a gente não ficar pressionando o botão constantemente, o LED vai apagar. E se eu quisesse fazer agora um circuito em que eu aperto o botão e o LED acende e ele só volta a ficar apagado se eu apertar o botão novamente? Dá para fazer e a gente vai aprender como agora, que eu vou introduzir um assunto muito bacana também para vocês, que ainda está dentro do pacote de condicionais, e é portas lógicas. Os operadores lógicos eles vão trabalhar de maneira bem semelhante às portas lógicas que alguns cursos estudam, principalmente se seu curso tem alguma relação com a computação, como é no caso da engenharia elétrica, da engenharia da computação, ciência da computação. É quase de certeza que você vê símbolos como esses aqui. Eu não sei porque eu não vejo não sei todas as grades curriculares de cabeça. Mas isso aqui são portas lógicas. Essa aqui, por exemplo, é a NAND, essa aqui é a NOT, essa aqui é a SHOR, OR, NAND e NOR. Os operadores lógicos eles vão servir para a gente trabalhar raciocínios semelhantes ao que aquelas portas lógicas fazem. Eu vou declarar aqui duas variáveis, A e B, para a gente começar a trabalhar com eles. E claro, se você já tem o conhecimento delas, então o raciocínio vai ficar talvez um pouquinho mais fácil, mas se você não tem também, eu não acredito que vai dificultar muito, porque vocês vão ver que são bem intuitivos, tá, os operadores. Então vamos abrir aqui um if e serve os operadores lógicos. O primeiro que eu vou apresentar para vocês, ele vai servir basicamente para a situação seguinte. Porque às vezes não basta uma condição ser satisfeita para a gente executar uma ação. Às vezes precisa duas ações serem satisfeitas ao mesmo tempo para a gente poder ter que executar instruções. Então, um exemplo aqui, vamos supor que eu vou comparar o valor de A e de B, e se ambos forem positivos, eu vou escrever na tela serial.print e eu escrevo na tela ambos positivos. Aí o que a gente escreveria aqui dentro do if? Vamos dar um espacinho aqui para ficar bem fácil a visualização. Vamos escrever se A for maior que zero, e agora entra o operador lógico, que vai ser dois exponenciais, e aí abre e fecha parênteses, B também for maior que zero, a seguinte mensagem vai ser imprimida na tela. Ambos são positivos. Caso as condições não sejam satisfeitas, eu vou escrever a seguinte mensagem na tela. Serial.print não rolou. E claro, como eu disse, para essa mensagem aqui aparecer, ambos têm que acontecer. Então, tanto A tem que ser positivo, quanto B tem que ser positivo. Vamos atribuir, então, dois valores aqui a A e B. 2, eu vou atribuir a B o valor 1, por exemplo.
quando eu iniciar a simulação, a mensagem que vai aparecer na tela é que ambos são satisfeitos, porque ambas essas condições foram satisfeitas dentro do if. Se só uma delas fosse satisfeita, se b, por exemplo, fosse negativo e igual a -1, a mensagem que vai aparecer no monitor serial vai ser não rolou. Então, vamos iniciar a simulação e não rolou. E claro, o mesmo vai valer para caso o A fosse negativo e o B fosse positivo. Vou colocar um -2 aqui. Quando a gente iniciar a simulação, vai aparecer também que não rolou, porque agora essa condição aqui não foi satisfeita dentro do if. Agora que vocês já conheceram o operador lógico do e-comercial, que serve para quando a gente quer comparar duas condições ao mesmo tempo dentro de um mesmo if, eu vou apresentar agora um segundo comando, um segundo operador lógico que ele vai funcionar como se fosse um ou. Vamos escrever isso aqui da seguinte forma. Bora supor a seguinte problemática. Eu quero saber se alguma das minhas variáveis é negativa, independente de qual seja. Aí, caso uma delas seja negativa, eu escrevo uma delas é negativa. Aí, ok, como é que eu faço isso? Eu venho aqui dentro, vamos de novo abrir aquele espacinho para a gente poder trabalhar à vontade. E eu vou escrever aqui, se A for menor que zero. E agora entra o nosso novo operador lógico, que vai ser o ou, que ele vai ser representado por essa barrinha em pé bem aqui. Escrevo duas barrinhas em pé, abre e fecha parênteses, ou se B for menor que zero, então uma das variáveis é negativa. E agora basta uma dessas condições ser satisfeita. E claro, se as duas forem satisfeitas, ótimo também. E aí eu vou de novo escrever else para pegar os casos quando não for satisfeito. Vou escrever aqui serial.print e a mensagem que vai aparecer na tela é que ambas são positivas. Ok? Então vamos lá, vamos simular esse programa, vamos começar atribuindo dois valores negativos. Vou atribuir -1 e aqui eu vou colocar -2. Quando eu iniciar a simulação, o que é que vai acontecer? Tanto A vai ser negativo, já que A vale -1, quanto B vai ser também negativo. Então a mensagem que vai ser escrita na tela é uma delas é negativa. Dá até para melhorar isso aqui, né? Vamos escrever da seguinte forma. Pelo menos uma delas é negativa, já que podem ser ambas, como foi nesse caso aqui. E claro, se só uma for negativa, essa condição aqui também vai ser satisfeita. Então, se A for igual a -1 e B for igual a -2, quando ele vier aqui, ele vai ver que essa condição aqui, A menor que zero, está sendo satisfeita, mesmo que essa aqui não esteja sendo. Então, ainda assim, a mensagem que vai ser executada vai ser essa. Então, vamos iniciar a simulação e vamos ver que pelo menos uma delas é negativa. E claro, mesmo vai valer se eu trocar. Se eu colocar esse aqui positivo e esse aqui negativo, a mensagem vai continuar aparecendo na tela quando a gente iniciar a simulação. Seria o print, pelo menos uma delas é negativa. O B, nesse caso, é o negativo. Então, uma dessas condições sendo satisfeitas é o suficiente para o comando ser executado. E agora, se ambas fossem positivas, aí apareceria o último caso lá, que é quando ambas não são negativas, ou seja, quando ambas são positivas. Esqueci de apagar aqui. Vamos simular de novo. Quando eu colocar para simular, ambas são positivas. E era esses os dois operadores comerciais que eu queria apresentar para vocês. Então vamos resolver agora algum exemplo usando eles. O exemplo que eu decidi fazer com vocês, vou aproveitar que esse circuito já está montado aqui, né? E vamos fazer aquele esquema lá. Agora que a gente sabe alguns operadores lógicos, a gente vai poder fazer uma lógica para o botão quando a gente apertar, o LED acender, e o LED só apagar novamente se a gente apertar de novo o botão. Então vamos lá. Vamos começar aqui, vou declarar uma variável para o botão, que eu vou chamar de bot. Ela vai ser inicialmente igual a 0. Eu vou declarar uma variável para enviar sinais ao LED. Na verdade isso aqui é onde está indo o pino digital do botão, que no caso é o pino 12. E aqui o LED está saindo do pino 8. E ok, eu vou precisar de algumas outras variáveis aqui, eu chuto aqui umas 3, mas vamos com calma. Então vamos declarar
cada um dos pinos digitais como pinos de entrada ou saída. O bot vai ser um pino de entrada. Pin mode. E o LED vai ser um pino de saída. Output. E a lógica vai ser a seguinte, vamos lá. Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de novo. Int novo, que vai ser inicialmente igual a 0. Eu vou criar outra variável que eu vou chamar de antigo. Int antigo igual a 0. E por fim, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de atuador, que também inicialmente vai ser igual a 0. E agora vamos lá fazer a mágica acontecer. Eu vou dizer que novo vai ser igual a digital read. Eu quero que ele leia o que está vindo do botão. Ok? E vai acontecer o seguinte. Vamos abrir uma condição. Inclusive uma vai ser suficiente. E vamos escrever aqui dentro o seguinte. Se novo for igual a 1 e antigo for igual a 0, aí ok, por que eu fiz isso aqui? A ideia qual é? Eu só quero pegar a transição do botão quando ele for de 0 para 1. Porque antes, quando a gente... Quer ver, vamos só, antes da gente escrever qualquer coisa aqui, vamos imprimir o novo, que é a variável que eu usei para receber os sinais que estão sendo enviados pelo botão, né? Vamos imprimir ele na tela. Serial.print novo. E vamos tirar isso daqui por hora daqui, para não atrapalhar a gente. Então vamos rodar, vamos colocar para simular aqui e vamos ver o que está acontecendo. Ah, sim, deixa eu colocar para pular uma linha. Print ln. Vou iniciar a simulação. E vamos lá, quando a gente aperta, acontece mais de uma vez o número 1. Acontece vários números 1. Então eu quero pegar só o momento da transição, que é o momento que ele sai do 0 e vai para o 1. Porque se eu escrever só que, digamos, uma variável é igual a 1 e usar isso para acender o LED, a gente vai ficar acendendo e apagando, porque vai aparecer uma sequência de números 1, entendem? Então se a gente fizer só, digamos, deixa eu parar aqui a simulação e escrever um código, exemplo. Se eu fizesse, por exemplo, só if novo igual a 1, por exemplo. Como iria aparecer vários números 1, isso aqui não seria eficiente, porque eu não conseguiria controlar, porque eu quero com um único clique eu quero mudar o estado do botão. E com isso aqui, como iria aparecer vários números 1, ele ia ficar oscilando o sinal que ia ser enviado ao LED. E não é isso que a gente quer. Por isso a gente pega o momento da transição, que vai ser quando o antigo for igual a 0 e novo for igual a 1. Vamos só escrever logo aqui o antigo, vou escrever aqui antigo é igual a novo. Por que eu fiz isso aqui no final do código? Porque quando for dar a volta, lembrando que o loop ele é uma função que funciona em ciclos, então depois que o código passar por aqui, ele vai voltar para cá, e aí ele vai usar o que ele vai comparar vai ser o que? Vai ser o antigo, a última amostra do botão que a gente pegou aqui. Ele vai comparar o antigo, que foi a última amostra, com a amostra nova. Por isso eu dei esse nome para as variáveis. Então, quando o novo for igual a 1 e o antigo for igual a 0, significa que houve uma transição. No atuador, a gente vai fazer a seguinte lógica. Eu quero que o atuador ele fique alternando entre 0 e 1. Como o LED vai estar inicialmente desligado, quando ocorrer a primeira transição do 0 para o 1, o que vai acontecer vai ser o seguinte. A gente vai escrever aqui atuador, vai ser igual a ele mesmo. Na verdade vai ser igual a 1 menos ele mesmo. Porque lembrem, inicialmente eu falei que ele valia quanto? Eu falei que ele valia 0. Então, a partir do momento que acontecer a primeira transição, ele vai ser igual a 1 menos 0. Ou seja, o atuador vai passar a ser 1. Aí a gente vem aqui, digital, write, escreve LED e aplica o valor que tiver no atuador no LED. E aí, Caio, eu acho que eu vou printar aqui vários valores na tela para vocês verem o que é que está rolando. Deixa eu só ver se não está faltando nada. Estou imprimindo um novo aqui, certo? Bora fazer o seguinte.
Eu vou colocar bem aqui serial.print, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente visualizar o que é que está acontecendo no código. Vamos colocar aqui. Eu prefiro pecar por estar explicando demais do que estar pecando por estar explicando de menos. Então eu vou falar várias vezes para tentar fazer com que todo mundo entenda. Então novo, aí printo novo. E aí eu venho aqui e coloco um /t. Serial.print /t. E aqui depois que em tese o código vai ter atuado ou não na variável que eu chamei de atuador, depois daqui a gente vem, pede para ele printar o valor do atuador. Então serial print ln e printa para mim o valor do atuador. Mas antes vamos escrever aqui serial.print abre e fecha aspas, atuador igual, aí aqui vai aparecer o valor do atuador. Então vamos lá, eu acho que vai ficar mais fácil de explicar o que está acontecendo no código dessa maneira. Vamos iniciar a simulação. E ok, tá aqui aparecendo. Deixa eu dar só mais um espacinho para ficar mais organizado. Cadê? Aqui. Aqui a gente dá um espaço para não ficar junto como está aqui. E vamos iniciar a simulação. Então vamos lá, o novo está coletando o valor 0. E por enquanto o atuador vale o valor inicial que a gente deu para ele, que é 0. Quando a gente apertar o botão, essa condição aqui vai ser satisfeita, porque lembrem, o antigo no final do código ele passa a ser o novo. Então, como é que eu posso dizer? Vamos imaginar que esse aqui é o primeiro ciclo. O antigo do próximo ciclo, do segundo ciclo, vai ser o novo desse primeiro, entendeu? Sempre tentando comparar o ciclo anterior com o ciclo novo. Então vamos lá. Quando eu apertar o botão, o novo vai sofrer uma leve transição, bem aqui. Ele vai passar a ser 1 por alguns instantes. Ó, apertei. Ó, agora. Apertei, ele passou a ser 1 por um instante. Ó. E aí o que aconteceu? A condição foi satisfeita, o antigo era 0 e o novo passou a ser 1. Aí eu venho aqui agora e o atuador vai ser igual a 1, menos o valor inicial dele, que era 0. Só que agora, como o atuador vale 1, quando acontecer essa transição de novo, do antigo valer 0 e o novo valer 1, vai acontecer o seguinte: o atuador vai vir aqui e vai fazer 1 menos o valor dele, que atualmente é 1, 1 menos 1 é 0. Então o atuador vai ser 0, então o valor que vai ser aplicado no LED vai ser 0. Por isso que quando eu apertar de novo o botão, agora vai acontecer mais uma transição e o atuador vai passar a valer a ser 0 e esse valor vai ser aplicado no LED, fazendo com que ele desligue. E é basicamente assim que a gente. Foi um exemplo prático aqui que eu pensei, um exemplo bem clássico, na verdade, mas que eu acredito que ajuda a relacionar legal, né? Esse lance de operadores lógicos e uma lógica de programação também, né? Que vocês veem que não é uma lógica de programação tão simples. Por último exemplo dessa aula, eu quis fazer o exemplo de um potenciômetro como se ele fosse o volante de um carro. Caio, como assim o volante de um carro? Eu já explico, vamos só fazer um pequeno circuito aqui para a gente poder exibir os valores que o potenciômetro vai enviar até o Arduino. Vamos ver aqui com o código. Vocês estão vendo que eu já deixei mais ou menos preparado. Eu vou. Esse aqui vai ser o código. Eu criei uma variável para declarar que a porta A5 vai ser uma porta que vai receber os dados do potenciômetro, por isso eu chamei ela de pot. O leitor, eu declarei ele vai servir para ler os valores que vão vir aqui do pino analógico 5 e eu pedi para o monitor serial imprimir os valores que o leitor estiver recebendo aqui no monitor serial. Esse aqui eu fiz um pouco mais rápido, porque eu já fiz o circuito do potenciômetro algumas vezes, então eu decidi deixar preparado para a gente não perder tanto tempo, mas tá aqui o código e tá aqui o circuito. Vamos iniciar a simulação. E bom, o que é que eu quero dizer quando eu digo que eu vou usar o potenciômetro como se fosse o volante de um carro? Quando o potenciômetro está nessa posição, ele está na resistência mínima. Então ele está enviando uma máxima corrente elétrica até o Arduino. Na feita que a gente vai girando, vai aumentando a resistência e vai diminuindo a corrente elétrica que está passando por ele. Então os números que vão chegando aqui no monitor serial são cada vez menores. No potenciômetro tem essas marcações aqui, ó, esses pontinhos que ficam ao longo da borda dele. Então qual foi a ideia que eu pensei? Eu pensei entre esse pontinho aqui
e esse pontinho aqui do potenciômetro, a gente fazer um volante como se o carro tivesse ido para frente aqui. Aqui o carro está indo para frente. Se a gente girar um pouquinho mais para a direita, que vai começar a chegar outros valores aqui no monitor serial, seria como se o nosso volante tivesse virado para a direita, então o carro iria para a direita. E o mesmo vai valer quando a gente girar no sentido anti-horário, só que agora vai ser para a esquerda. Então, desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, seria como se o carro estivesse virando à esquerda. E, para representar isso, eu pensei em usar LED, que é melhor, acho que é o melhor estímulo visual que a gente vai encontrar aqui, pelo menos nesse momento. Então, a gente criaria LED, colocaria aqui no circuito. O LED da direita vai representar quando o Arduino tiver, quando o nosso volante estiver virado para a direita. Aqui vai ser quando ele estiver seguindo em frente e aqui vai ser quando o volante estiver virando para a esquerda, por assim dizer. Eu queria que vocês dessem um tempo e tentassem fazer o código e eu vou trazer a resolução agora. Vamos lá para a resolução, vamos terminar primeiramente o circuito aqui dos LEDs, que eu não liguei eles a lugar nenhum. Eu vou puxar aqui do pino 2 um jumper azul, que vai ser um jumper de envio de dados, né? Nossa, ficou bonita essa cor, vou usar. Vou puxar aqui, desce aqui. E a gente liga até o LED da esquerda. Pino 12, então, ligado ao LED que vai representar a esquerda. A gente vem aqui, puxa agora. E o pino 6 vai ser o pino que vai representar quando o nosso volante estiver direcionando o nosso carro hipotético para frente. Por fim, a gente vem aqui agora e puxa o pino digital 8 até o LED que vai representar quando o nosso volante estiver mandando o carro ir para a direita. A gente vai colocar agora os resistores para poder controlar a corrente elétrica, todos de 220 ohms. Vou colocar aqui. E depois a gente vai aterrar o circuito para fechar, né? Todo circuito precisa ser fechado, senão não passa corrente. Então vamos aqui e agora a gente aterra todos. Vou pegar o jumper preto, que eu gosto de usar para representar quando a gente está mandando jumpers para terra. E a gente pode finalmente começar a pensar na lógica de programação. Vamos vir aqui. A maior parte da coisa desse código que a gente vai conseguir reaproveitar. Vamos só criar umas variáveis aqui. Int dir de direita, o que vai para a direita é o pino 8. Então, dir de direita vai ser igual a 8. Int fre de frente vai ser igual a 6. Pino digital 6. E por fim, o da esquerda, ASCII, vai ser o pino digital 2. Vamos declarar esses pinos todos como pinos de saída de dados. Então, pin, mode, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, dir, output. Aqui eu posso vir colar agora, só copiar e colar. Copio, colo, colo de novo e mudo só o nome da variável. Aqui é fre e aqui é ASCII de esquerda. Então vamos lá agora para o pad loop, que é onde a mágica vai acontecer. Eu vou pegar alguns parâmetros que eu consegui aqui, tá? Então vamos só iniciar essa simulação que eu quero ver o seguinte. Quando o nosso volante estiver mandando o nosso carro ir para a direita, ele vai estar enviando ao monitor serial o valor 0 até o valor, vamos ver se consigo deixar bem alinhadinho aqui com essa marcação, até o 327. Então, entre 0 e 327, o nosso carro vai estar indo para a direita. Vamos escrever isso aqui. If, opa, abre e fecha chaves, vem aqui. If, leitor, ele vai ser necessariamente maior que 0, né, já que o potenciômetro em tese nunca envia valores negativos ao nosso código. Então, se o leitor for, ele é necessariamente maior que 0, então, se ele for menor que 327, eu quero que ele venha e escreva o seguinte: digital write. Eu quero que ele coloque no pino da direita. Quero que ele envie um sinal alto. Ok, feito isso, vamos ver até que parâmetro vai quando o volante está mandando o carro ir para frente. Vamos iniciar aqui a simulação.
Bom, para frente vai do 327 até, vamos ver se consigo deixar bem alinhadinho de novo. Acho que ficou, hein? 675. Então, quando os valores enviados ao monitor serial e lidos pelo leitor estiverem entre 327 e 675, o volante vai estar mandando o carro ir para frente. Vamos parar aqui a simulação. Bora vir aqui, a gente escreve else. Abre e fecha chaves e coloca outro if else aqui dentro. Deixa eu só abaixar aqui um pouco o cursor para ficar mais centralizado. Então vamos lá. If, abre e fecha chaves, abre e fecha parênteses. Aqui, como o nosso programa chegar nesse ponto aqui do código, é porque o leitor não é menor que 327. E se ele não é menor que 327, ele é necessariamente maior que 327. Então a gente não precisa deixar explícito aqui que vai ser maior que 327. A gente pode simplesmente vir aqui e escrever que o leitor tem que ser menor que 675. Caso isso ocorra, digital write, ponto e vírgula, de frente, mande um sinal alto para lá. Feito isso, bora agora para a nossa última condição. Para a última condição vai ser o que? Vai ser de 675 até 1023. Então vamos escrever aqui, que é o valor máximo, né? A gente quer que a esquerda seja toda essa faixa de valores aqui. Então vamos escrever isso. Você abre e fecha chaves. Aí eu venho aqui e escrevo digital write e mando ele mandar um sinal alto para o LED da esquerda. Right. Ok. Vai acontecer o seguinte problema agora quando a gente for colocar para simular nosso circuito. É porque é o seguinte, digamos, quando o volante estiver aqui na esquerda, por exemplo, o LED da esquerda vai acender. Mas quando eu mandar de volta esse cursor, quer ver? Vamos iniciar aqui a simulação. Ó, acendeu da esquerda. Só que quando eu mandar lá para da direita, para frente e para direita, os outros não vão ficar apagados. Ó, então agora ficou todos ligados. Então vamos consertar isso aqui. Então essa aqui não vai ser a única condição que vai ter no da direita, por exemplo. A gente vai escrever outras duas. Inclusive, a gente poderia deixar isso aqui bem mais simples com uma função. Mas isso é papo para a próxima aula. Vamos escrever aqui. Fre. Então, a gente vai mandar para os outros dois sinais baixos. Digital write de novo. Write. E a gente manda agora para a esquerda um sinal baixo. O mesmo processo vai ser feito agora nas outras condições. Vou copiar e colar aqui para facilitar um pouco o nosso trabalho. Vou colocar aqui. Fre vai ser enviado um sinal right, que é o certo. Aí bora trocar o nome aqui. Aqui a gente troca para a direita e em seguida a gente troca para a esquerda. A gente escreve esquerda aqui. E pronto. Agora falta só de quando o volante está mandando o carro ir para a esquerda. A gente vem aqui, deixa o de frente assim do jeito que está. Agora cola de novo e troca aqui esse fre por de direita. Então agora o nosso código deve funcionar perfeitamente. Então vamos lá brincar com ele. O volante está aqui, se a gente mandar ele para cá, o carro começa a ir para frente, não está apagando porque... apagou sim, só demorou um pouquinho. Então tá aqui, agora o carro está indo para frente, se a gente virar o volante um pouquinho mais para cá, o carro vai começar a ir para a direita, e assim vai, assim tá pronto o nosso circuito. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, eu espero vocês na próxima, que a gente vai falar sobre funções. E é isso, pessoal. Até breve, tomara que vocês tenham aprendido, e a gente se vê logo logo. Até mais. Tchau, tchau.